nos primeiros 3 anos e meio, na primeira metade dos últimos 7 anos, da última semana de Daniel, vai surgir um político carismático que vai trazer a trazer paz para a terra, que vai conseguir firmar o acordo entre os árabes e os judeus. Então vai haver paz, os judeus vão reconstruir seu templo, vão achar que está tudo normal. Então todo mundo vai dizer paz e segurança. Daí Daniel fala, vamos viver despreocupadamente. Daí muitos cristãos vão baixar a guarda. Mas nós que estamos na igreja, nós vamos saber, esse é o momento de não baixar a guarda, porque é uma falsa ilusão. É uma ilusão de paz. Quando chegar realmente, como falamos na última semana, no meio da semana, esse político vai ser morto, vai ser ferido de morte, como nós lemos em Apocalipse capítulo 13. E o que vai acontecer? Ele vai ser curado da sua ferida mortal. Daí o seu secretário, sua testa de ferro, o falso profeta, o que ele vai fazer? Daí ele vai colocar a imagem do anticristo lá no templo. Daí a grande tribulação vai começar. Então, irmãos, essa é a situação. E daí, uma vez que isso começar, daí coisas espantosas vão acontecer. Na verdade, um pouquinho antes, já vão acontecer coisas espantosas. E durante a grande tribulação, nós já lemos na semana passada, gastamos bastante tempo para ler, coisas muito espantosas vão acontecer. E também grandes sinais do céu, ou seja, são coisas do céu, os astros, os asteroides, ou coisa assim, algo vai sacudir os céus e vão cair na terra. E nós vimos ali, em Apocalipse capítulo 9, todas, e também nas primeiras trombetas ali, todas as coisas vão cair na terra. Vão envenenar as águas, vai matar os seres humanos e assim por diante. Porém, tudo isto é a grande tribulação? Não, é apenas o princípio das dores. Que dores? A palavra grega fala claramente, é uma palavra que denota, que significa as dores de parto, dores de parto. E isso corresponde a Apocalipse capítulo 12, versículos 1 e 2. Ali tem uma mulher que está grávida e está para dar à luz. Essa mulher representa a igreja. E está gritando em tormento, com grandes dores, a dar à luz. Então o mundo hoje está em tormento, está em dor de parto, está em trabalho de parto, para gerar o filho varão. E você sabe que o parto se caracteriza pelas dores, pelas contrações. E quando o filho está para nascer, quanto mais se aproxima o nascimento do filho, da criança, mais frequentes são as dores, são as contrações. Então vocês sabem e vocês estão cientes disso, que as contrações das dores no mundo estão cada vez mais frequentes. O intervalo entre as dores, entre as contrações, está diminuindo. Os eventos estão acontecendo um atrás do outro. Estão acontecendo cada vez mais frequentemente. Então, o Senhor está alertando a gente. O trabalho de parto já começou. Cuidado, a criança vai nascer. Então, essa é a hora que nós falamos para migrar para o filho varão. Para que quando nasça o filho varão, nós estejamos dentro do filho varão e não fiquemos para a grande tribulação. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, tudo isso são situações que vão acontecer entre os judeus e também entre os cristãos, porque os cristãos que ficarem vão passar por essa grande tribulação. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Essa é a frase que é alerta para nós. Claro que durante a grande tribulação vai haver muita perseguição, muita morte, assim por diante. Mas esses versículos são antes, né? São antes da grande tribulação, são, como é que eu vou dizer, são as dores de parto que precedem a grande tribulação, tá? Então, o mundo inteiro vai ser de engano, então haverá esses itens que eu falei, que eu li agora há pouco no versículo 9, 10 e 11, né? Tribulação, mortes, ódio entre as nações, olha só, os judeus vão ser perseguidos, o movimento anti-sionismo está aumentando cada vez mais.
ódio contra os judeus. Nos Estados Unidos existe muito disso, embora eles dominem a economia lá, mas os judeus são muito perseguidos lá também. Há um desprezo, né? E no mundo inteiro o neonazismo está surgindo, está cada vez mais forte, o fascismo, todas essas coisas. Então vai vendo, quanto mais chegar o tempo do fim, mais ódio entre as pessoas. E claro, no versículo 11 fala: levantar-se muitos falsos profetas e muitos serão enganados. E aí o que mais preocupa a todos nós é o versículo 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Ou outras versões falam: o amor se esfriará de muitos, de muitos. Então os sintomas, isso aqui, irmãos, eu chamo de a pandemia da iniquidade. Essa é a verdadeira pandemia hoje. A pandemia do coronavírus é algo físico, mas a pandemia da iniquidade afeta a alma da pessoa, afeta a natureza humana, a mente da pessoa, sua emoção, todas essas coisas afastam as pessoas de Deus. A iniquidade é a característica do anticristo. Ele é chamado como o iníquo. 2 Tessalonicenses 2 fala do mistério da iniquidade, fala do homem da iniquidade, o filho da perdição, é o anticristo. A iniquidade é como se fosse uma infecção, a pus que cria num furúnculo. Então essa iniquidade, o furúnculo já está sendo formado hoje. Então está doendo, está infectando todo mundo. Por isso que eu falei, é o vírus da iniquidade. Está se multiplicando. E quando esse furúnculo estourar, quando a pontinha, a cabecinha do furúnculo abrir e estourar, a pus que sai, esse é o anticristo. O anticristo é a consumação desse furúnculo. E o mundo inteiro está sendo infectado hoje. Então a questão é o seguinte: todo mundo faz hoje o teste, né? PCR, o teste sorológico, para ver se tem ou não o coronavírus. Existe um teste. É o teste da temperatura do amor. Acho que cada um de nós deve medir um pouquinho. Pode fazer o teste, testar-se a si mesmo. O seu amor está se esfriando? Ou você cada vez mais sente menos amor pela palavra, menos amor pelo Senhor, menos amor pela igreja, menos amor pelos familiares, pela sua esposa, pelo seu marido, pelos seus filhos? Ou indiferença, ou desinteresse? Ou você sente que não consegue mais tocar o Senhor? Muitos irmãos me contatam, às vezes no Facebook, pedindo aconselhamento. Perguntam e dizem assim: irmão, eu não consigo mais tocar no Senhor. Hoje eu sinto que o Senhor está tão longe de mim. Eu não condeno pessoas assim. Esse são sintomas da infecção, da iniquidade. Então, por se multiplicar a iniquidade, a Bíblia fala: o amor se esfriará de quase todos. Essa é a estatística. Essa é a curva da transmissão. Só que, irmão, eu não quero fazer parte dessa curva. Eu não quero fazer parte dessa estatística. Então daí eu lanço o item número 8. Para podermos perseverar até o fim e ser tomado. É o quê? É exercitar o meu espírito. Eu preciso exercitar o espírito. Porque a única solução contra o vírus é o fogo. Para matar. É o fogo. Então, é exercitar o espírito, não deixar o fogo se apagar. Então eu quero exercitar o meu espírito. Eu não quero deixar o fogo se apagar. Por isso que Timóteo, o fogo dele estava se apagando, por causa da situação lá de Éfeso. Paulo falou para ele: você precisa avivar o fogo, avivar a chama do fogo no seu espírito. Você está deixando o fogo se apagar.